Depois de uma análise imperfeita da Ciel, que seria muito raro de acontecer, né, sobre as habilidades do Gobta, o nível de evolução dele, porque ele evoluiu pra caramba, superou as expectativas gerais, o Rimuru percebeu que a Ciel agora tinha desenvolvido sentimentos, cara. O que era uma coisa muito boa, e isso até desencadeou coisas novas mais pra frente, outros tipos de sentimentos que gerariam aquela questão de fazer a Ciel dizer que é a esposa do Rimuru e tal. Bom, mas tudo isso estava acontecendo dentro de um cenário onde estava rolando a grande guerra contra o Império. O Gobta estava enfrentando o Veiga junto com o Carrion e liberou um poder absurdo. Logo depois os sentimentos da Ciel vieram à tona. Então bora conferir tudo isso direitinho acontecendo agora. Diz aí pra mim, quantas horas você fica navegando na internet por dia? Você sabe que o seu computador está sempre sujeito a várias ameaças, malwares, rastreadores e até os famosos anúncios, né, cara? Que é o que não falta, principalmente naquele site que você entra para assistir seu animezinho, ler um mangazinho ou então ver as notícias dos animes. Mas agora existe um método simples de você navegar na internet de uma forma mais segura, livre dessas ameaças, da censura, de monitoramento com a NordVPN, cara. E melhor, de qualquer lugar do mundo. Mesmo que você esteja viajando, você vai poder navegar como se estivesse dentro da sua casa. Até porque isso é importante, né? Pra você não perder aquele seu anime favorito que lança toda semana, pô. E ainda consegue se proteger de todas as ameaças da internet com apenas um cliquezinho e sem risco nenhum. Porque a NordVPN garante que ela não rastreia nem compartilha nada que você faz online. Todos os seus dados estão sempre protegidos por uma criptografia de ponta, garantindo assim a maior privacidade para você. A NordVPN também te dá todo o suporte, cara, para você 24 horas por dia, sempre que precisar, com aplicativos dedicados para todas as principais plataformas. E para ficar melhor ainda, cara, para você não perder isso, tem uma conta que protege até 6 dispositivos diferentes, funcionando em todos que você imaginar: iOS, Android, Windows, Linux, tudo possível. E olha só, aproveita, porque nesse primeiro acesso você ainda consegue um plano de 2 anos plus e 4 meses de bônus grátis. É sem risco nenhum e com garantia de devolução do seu dinheiro em 30 dias da própria NordVPN. É só você entrar no site nordvpn.com/binasanimes, que eu vou deixar aí no link na descrição e no comentário fixado para você pegar a sua promoção. Tá esperando o quê, cara? Clica logo aí e garante já a segurança total dentro da internet. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, o Gobta e o Carrion estavam numa luta emocionante contra o Veiga. O Carrion soltou um suspiro profundo enquanto lançava o olhar pro Gobta, que estava correndo dos ataques do Veiga, tentando sempre escapar, gritando e tal. Só que o Carrion começou a pensar que o Gobta, mano, tava evitando todos os ataques do Veiga, assim, no último momento, no último centímetro. Que certamente se ele tivesse, tipo, um passo atrás, o Gobta seria atingido pelas balas mágicas e morreria. Não tinha dúvidas sobre isso. Mas isso era só um caso específico, tá? Nessa hora aí, o Carrion recebeu algumas instruções do Gobta e seguiu elas sem hesitar. Logo depois que ele se moveu de acordo com as instruções do Gobta, as balas mágicas atingiram exatamente no local onde o Carrion estava. O Gobta tirou ele de lá. O chão naquela hora se explodiu ali, cheio de destroços e tal, que bombardearam os pés do Carrion. Felizmente, isso aí não teve efeito no Carrion enquanto ele se movia de acordo com as instruções do Gobta. Até mesmo porque a bala de aura, ela vinha voando mais rápido do que a velocidade do som. A bala mágica era simplesmente mais rápida depois de ser disparada, né? Apesar dela precisar de algum tempo para ser misturado do poder mágico na aura ali, evitar isso aí com a visão só olhando era praticamente impossível, cara. O Carrion pensou não só que seria impossível se esquivar, mas ainda mais dar instruções a outras pessoas, falar para outra pessoa esquivar. Se fosse comunicado por voz, seria com certeza impossível, porque antes de qualquer coisa a pessoa precisaria entender o conteúdo das instruções. Eles teriam recebido um golpe direto se fosse parar para entender. É por isso que o Carrion e o Gobta estavam conversando através da telepatia, pela mente, que é a coisa mais rápida. Mas quão rápido alguém tem que pensar para poder ser capaz de, mano, ver através do ataque do inimigo, do movimento, né, determinado movimento que ele faz, determinar também o tipo de ataque que está sendo usado e prever o tempo e a localização do impacto. Só que a gente já falou coisa pra caramba, não dá nem pra pensar por aqui. Imagina a velocidade de pensamento do Gobta para depois transmitir isso ainda pro Carrion. O Carrion tava querendo saber até que ponto o Gobta já tinha previsto, já que ele mal conseguia responder com uma habilidade de super instinto aí que estava além da sua imaginação. Mas como o Gobta era o melhor amigo dele, ele só simplesmente fez o que o Gobta estava falando para fazer o tempo inteiro. Então uma coisa inacreditável aconteceu.
Em um certo momento, a sua habilidade aumentou tremendamente e o seu corpo se regenerou devido ao efeito da super restauração dele. Basicamente, ele deveria ter se transformado na bestificação, né, o Carrion, mas a bestificação não funcionou. Ela não foi ativada porque ele cancelou antes. Em outras palavras, apesar do efeito de recuperação ser ativado, com um bônus adicional da energia de recuperação, né, era cerca de metade da energia, absorvendo essas essências mágicas dos arredores, o Carrion ficou surpreso, ele não entendeu claramente o que aconteceu, mas ele tinha certeza que seria capaz de recuperar enquanto mantinha a bestificação. Mas não era bem assim, cara. É possível que as pessoas possuam habilidades do tipo de transformação que elas recebam o efeito de recuperação, né, seja algo completo. Mas ainda assim, se você cancelar a transformação no momento certo, você consegue melhorar isso. De qualquer forma, agora era hora de derrotar o Veiga acima de tudo. O Carrion continuou evitando os ataques do Veiga, seguindo todas as instruções do Gobta. E o Veiga sentiu que nunca tinha sido feito de tolo. Literalmente, o cara foi feito de bobão pelo Hobgoblin, cara, que imprudentemente veio apoiar o seu oponente. Era alguém tão fraco que o Gobta, se fosse acertado, né, pô, uma bala dessa aí, ele simplesmente morreria. Era uma pequena criatura fraca, demoníaca, com uma quantidade escassa de poder mágico que mal ultrapassava o nível A. O Veiga jogava violentamente todas as balas de aura contra o chão, e as balas explodiam, né? Estavam soprando a terra, agora atacando areia para o céu. Isso até deu uma certa brecha, não para os nossos aliados, né? Deu uma certa brecha para o Veiga, porque essa poeira aí, que estava levantada, ele usou isso aí para moldar uma bala mágica extremamente grande. Só que então ele liberou seu ataque de morte certa. No entanto, ele percebeu que a presença dos seus alvos tinha desaparecido por completo, pouco antes dessa grande bala atingir o chão, né? Então assim, o lance aqui foi que o Gobta apareceu em cima dele esfaqueando o Veiga sem problema nenhum, cara. Mas o Gobta não usou imediatamente a cortina de fumaça e foi pro ataque. Em vez disso, ele fez outra coisa, ele suprimiu completamente a sua presença, deslizou para chegar até o Veiga sob a cobertura da teca de areia. A mente do Veiga estava fervendo de raiva devido ao Gobta estar zombando dele cada vez mais, cara. Esse era um estado de espírito, uma reação até que o Gobta já estava esperando. E isso, inclusive, dava uma certa vantagem pro Carrion agora, que tinha sido completamente esquecido. Até você esqueceu dele agora na luta, né? O Veiga também, que não conseguia pensar direito por causa da raiva dele. E isso fez com que ele se aproximasse do Veiga enquanto suprimia sua presença também e atacasse ele. Pô, o Veiga na hora quase atacou o Gobta também naquele momento, mas recebeu um golpe direto do Carrion, sem nem sequer conseguir reagir. E não foi qualquer golpe não, tá? Foi um grande golpe mortal do Rei Leão Carrion. Não apenas um poder do pastoreiozinho na superfície, não. Metade do corpo do Veiga, inclusive, foi explodido pelo canhão de partículas mágicas que foi atirado. Só que mesmo nessas condições, isso não era um problema sério pro Veiga, tá? Como a capacidade dele de auto-recuperação era ativada imediatamente, pô, o corpo dele começou simplesmente a se regenerar e acabou em segundos. O problema era a raça inferior. O Hobgoblin que tava lá, que atualmente estava levando o Veiga à loucura. O cara tava no estresse puro. Inclusive ele começou até a pensar que o Gobta não era um Goblin não. Ele tava fingindo ser um Goblin, mas no final ele não era um Goblin. Então depois de mais uma vez partir para cima do Gobta, ele teria que reagir de alguma forma. O Gobta não podia ficar aceitando isso só parado. Por isso ele ativou o seu Star Wolf Summon, trazendo o Organga para fora da sombra, né? Nessa hora o Gobta foi envolto por uma luz de uma aparência muito sinistra. Era uma quantidade de poder mágico fundida com ele enorme. O Carrion, que tinha terminado todos os seus preparativos, disparou também um Beast Roll nas costas do Veiga. Infelizmente, ele não teve efeito no Veiga isso, embora ele tenha sido atingido por esse Beast Roll várias vezes, tá? Até os buracos do corpo dele foram curados no instante. Ele simplesmente tinha uma potência máxima sendo atirada nele, e mesmo como se fosse um flash de 1 decímetro de largura, né, uma parada grossona, não pareceu nem queimar o Veiga completamente. O Veiga já recebeu mais 3 acertos diretos por causa do descuido dele, devido toda a cortina de fumaça e as suas balas de aura. Graças a isso, a energia do Carrion estava prestes a acabar agora. Mas a real é o seguinte, é que ele só estava ganhando tempo, porque agora, pensa comigo só, o Veiga tava olhando pra ele e não tava levando essa luta a sério, lembrando do Gobta nem nada. Com isso, os pontos fracos dele poderiam ser analisados. Atacando ele de vários ângulos e posições diferentes, eles descobririam toda a fraqueza do Veiga. E cara, foi justamente o que o Gobta fez. Ele provocou maravilhosamente o Veiga, exibindo essa fraqueza dele e assumindo o papel de isca. O Veiga criou algumas raízes no solo, então começou a absorver o alimento dele, né? Ele absorvia matérias orgânicas, como cadáveres, plantas, né? Justamente para compor o seu próprio corpo. E a única graça salvadora foi que parece que ele era incapaz de usar algumas substâncias inorgânicas, então
no corpo dele não pegava isso não. O campo de batalha, inclusive, continuou se espalhando e, assim, novos cadáveres estavam sendo produzidos em massa no solo. Foi possível, inclusive, pro Veiga restaurar o seu corpo quase que sem limite por causa desses cadáveres. No entanto, na frente do Carrion e do Veiga, a luz que veio de dentro do Gobta se tornou uma névoa negra sinistra. Mano, e o Gobta tava lá dentro. E foi aí que ele se transformou. O que apareceu foi uma figura que o Carrion já tinha testemunhado várias e várias vezes enquanto eles estavam no treinamento, né? Especialmente antes. Esse era o estado combinado do Gobta com o Blackstorm Starwolf, o Ranga. Nessa forma, o Gobta tinha níveis de energia comparáveis a um Lorde Demônio desperto, para tu ver o quão forte ele se tornou. E mano, a coleta de informações já tinha sido feita. A partir de agora, o desempenho real ia rolar. O Carrion não podia deixar de sorrir, ironicamente, com essa alegria que o Gobta estava transmitindo, né? Que dissipou até mesmo as preocupações dele por agora. E com o Veiga, ficou mais sério, né? A verdadeira batalha com o Gobta agora ia começar. Cara, o Veiga era forte, mas só com isso aí ele não ia ganhar não, cara. O que acontece é que eles faziam vibrar ao redor do ar, provocavam várias explosões e um choque de pura energia. Foi uma troca de poderes sobrenatural entre o Gobta e o Veiga, mano. Imagina só, o Carrion não conseguia nem ver a Ultimate Skill do Senhor Dragão Maligno, Azidahaka, que possuía a habilidade de manipular matéria orgânica lutando contra o Gobta. Ele inclusive construiu o próprio corpo com uma agregação de bactérias muito pequenas, né? O Veiga, assim, ele podia simplesmente se regenerar a hora que ele quisesse, mesmo adquirindo novas habilidades por predação, a mesma coisa que o Rimuru fazia, né? Graças a essa imitação da estrutura da sua presa, ele ia lá, engolfava e conseguia imitar as habilidades de qualquer outro inimigo. Ele também podia usar isso livremente. Era simplesmente uma existência que deveria ser chamada de imitação de slime, uma pseudo-artificial slime feito pelo Yuki, cara. O Yuki que criou isso e com base você sabe em quem. Ele pegou as características de várias criaturas e adicionou algumas melhoras ao original, permitindo que ele usasse isso com mais eficiência. O que ele deixou sair, né, cair na superfície aí, foi só uma pequena parte dele que simplesmente se transformou numa forma humanoide, enquanto o seu corpo principal estava lá, ó, debaixo do solo, oculto. Ou seja, além do que estava na superfície, tudo estava ligado no chão. Então era possível reabastecer sem limite todos os corpos que estavam lá. E não apenas os seus parentes, todos estavam sendo destacados lá, a quem ele dava uma ordem simples, como também as bestas dragões malignas diante. Ele podia criar vários clones de si mesmo, cara. Seus clones tinham todas as suas próprias habilidades, as habilidades do Veiga, mas como tinha um limite específico para sua capacidade de controlar uma pessoa, ele tinha uma fraqueza de não poder realizar uma ação complicada. Mesmo que eles simplesmente tivessem o comando aí para fazer essa ação, né, da forma mais tranquila possível, eles não faziam. O Veiga sabia disso muito bem. E ele ainda estava apenas usando a habilidade de se regenerar e parou de fazer os dragões malignos que podiam receber ordens simples só. Até porque não faz sentido, né? Ele vai continuar com os bichos lá, sendo que eles não podem fazer muita coisa. Só que esse uso do Veiga aí não era um uso real da verdadeira capacidade do Evil Dragon Beast Azidahaka. Isso porque o Veiga não teve muitas experiências depois que ele nasceu, cara. Ele cresceu numa velocidade terrível na sua própria habilidade, ela aumentou muito rápido, mas ele não conseguiu dominar a habilidade completamente, saca? Então assim, se ele fosse capaz de dominar o pensamento paralelo, por exemplo, ele poderia controlar 2 ou mais corpos principais, mesmo que tivesse uma restrição de ficar na superfície. Já o Gobta, cara, ele foi ensinado pelo outro lado, que ele deveria usar o trunfo dele só depois dele simplesmente determinar, né, conseguir ver e terminar de analisar todo o poder do inimigo o máximo possível. A experiência de combate do mestre absoluto do Gobta, né, que ele respeitava muito, que veio direto do grande Lorde Demônio Rimuru, né, foi a prova disso tudo. Como subordinado mais antigo do Rimuru, um dos primeiros, né, o Gobta sempre testemunhou todas as lutas que o Rimuru teve na história, e isso ficou gravado na mente e no coração dele, que a coisa mais importante, acima de tudo, era informação. É aquilo que a gente sempre fala, com informação você consegue se preparar, com preparo tu vence qualquer um, cara. Rapaz, o negócio aqui é desse mesmo, se tu tiver preparo, tu vai lá e consegue derrotar. Portanto, com essa cooperação junto com o Carrion aí, ele conseguiu, né, julgar um pouco que ele tinha reunido informações suficientes para derrotar o Veiga, como as características do Veiga que foram informadas pelo próprio Rimuru e a sensação que ele sentiu quando lutou com ele antes. A resposta saiu como se fosse algo natural pro Gobta. Quando ele comparou e combinou todos os detalhes, ou seja, o verdadeiro corpo principal do Veiga estava debaixo da terra agora, ele terminou de analisar a maioria das habilidades do inimigo, e o Gobta estava convencido da vitória. Então o Gobta entrou no modo de combate com força total, cara.
As bactérias do Vega começaram o seu ataque de efeito de corrosão também e atacaram o Gobta com tudo, mas tudo foi bloqueado pela barreira do vento demoníaco do Ranga, que cobria o corpo do Gobta. O poder mágico do vento tinha corrosão mortal e o efeito de decomposição que simplesmente destruiu todas as bactérias do Vega. O Gobta declarou então o fim pro Vega, que estava irritado por não poder engolfar, comer o Gobta ali, né? Imediatamente depois disso, o Gobta e o Vega subiram no céu devido à força do vento que vinha do Ranga. Todos os cadáveres e a vegetação no chão foram todos enrolados e jogados para o céu. Isso porque esse efeito do poder do Ranga era o que permitia que ele manipulasse livremente a atmosfera. O solo então se transformou numa superfície limpa por causa dos efeitos de corrosão do vento, e todos os germes que estavam rastejando no chão, toda a matéria orgânica foi ejetada para o céu, jogado para cima. E ao sinal do Gobta, o Carrion ativou a sua habilidade. Tipo assim, ele derramou literalmente todo o poder mágico que ele tinha, que foi aquele restinho que sobrou, refinando a sua própria lança, que era Byakuya Seiryu, né? E então, imaginando a figura do seu mestre, da Milin, o seu poder destrutivo esmagador, inclusive, lembrando da Dragon Nova dela, que destruiu a montanha sagrada do reino da besta, né, na terra natal do Carrion, um enorme clarão de luz perfurou a bola da tempestade negra que o Gobta controlava. A energia destrutiva foi tão devastadora que não deu nem para suportar. Era literalmente uma técnica secreta definida que o Carrion inventou pensando em imitar o Dragon Nova da Milin. O golpe direto do rugido do dragão desencadeou as pequenas bolas de trovão dentro da esfera negra da tempestade com uma reação em cadeia de explosões. Várias explosões uma depois da outra. E isso acabou então se tornando uma enorme bola explosiva, tipo, gigante mesmo. A temperatura super alta do plasma que foi descarregado transformou todas as bactérias do Vega em nada. Viraram pó, tá ligado? Nem pó, acho que não sobrou nem pó. Só uma vasta terra vazia permaneceu mais tarde lá. Foi aí uma vitória esmagadora graças às técnicas combinadas do Gobta e do Carrion. Mas do outro lado dessa batalha aí, a gente tinha o Rimuru, cara, passando por aquele processo com a Milin de fingir a morte dele, né? A Milin atirou o Dragon Nova e matou um corpo que fingia ser o Rimuru, recuperando ele pra Lúcia, pra fazer ela pensar que o nosso Slimezinho morreu. Dessa forma, a Milin conseguiria fazer com que a Lúcia confiasse nela e também se infiltrar na fortaleza do inimigo. Isso aí vocês já estão cansados de ver, que a gente já falou aqui até mais de uma vez. Mas enquanto se escondia, outra coisa aconteceu. Esperando o sinal da Milin, o Rimuru começou a pensar em várias coisas. A primeira era a mudança que tinha acontecido na Ciel, porque ele sentiu que há um tempo atrás ela tinha mudado com relação ao Eternal Pain. Ele acreditava que a habilidade da Ciel tinha aumentado muito, no entanto tinha um problema. Ele estava mais preocupado com os erros de cálculos sobre o limite de crescimento do Gobta, que acabou de lutar, pô. A gente viu ele, mano, transformando uma força absurda, principalmente na junção com o Kanga. Isso era porque até recentemente, mano, na época que o Rimuru ainda chamava a Ciel de Rafael, era estranho que as previsões do Rafael dessem errado. O único erro de cálculo do Rafael que ele teve foi a natureza do ataque do Veldora, mas mesmo assim foi um erro não tão absurdo assim. No entanto, a Ciel previu incorretamente a velocidade de crescimento do Gobta. Isso não seria algo decepcionante vindo da Ciel, cara? Que era uma evolução do Rafael? Pô, ela tem que evoluir, tem que aprimorar, pô, não regredir. Não importa o quão genial o Gobta fosse, né, o quão forte ele seja, o Rimuru não estava nem um pouco convencido do que aconteceu. Como ele estava em dúvida, então ele foi perguntar para Ciel o que rolou. Mas ela disse que isso durante o cálculo, né, todas as informações mais profundas foram detectadas. Como resultado, acabou ocorrendo um grande desvio, né, dessas habilidades aí nesse nível de poder do Gobta. Em outras palavras, já que a habilidade do Gobta aumentou demais, isso era inversamente proporcional à precisão dela, que acabou caindo, obviamente. Essa era uma ideia principal. Só que a reação do Rimuru mudou um pouco quando ele pensou numa outra parada. Ele mudou a visão aí. Pensa só, a flutuação podia estar acontecendo devido à aparição das emoções da Ciel. Esse inclusive pode não ser um bom exemplo, mas pensa aqui. Assim como fazer um teste. Quando você simplesmente está lá na prova, você pega, olha, verifica a tua resposta de novo, né? Você começa a se questionar, a pensar, pô, tá certo, será que eu botei completo, será que eu não botei? Isso é comum, inclusive é até comum que essa primeira resposta que você tenha posto seja a correta. Em outras palavras, o que a Ciel estava sentindo nada mais era do que uma emoção chamada ansiedade. Isso aí todo mundo passa pela vida, cara. O humano é uma criatura que comete erros, mas por quê? Bom, isso é fácil de responder, acho que até você consegue responder. É justamente porque um humano é uma criatura emocional, cara. Máquinas não erram, porque eles nunca sentem ansiedade, nunca sentem emoções. Se uma máquina cometer um erro, a causa é simplesmente porque houve um erro durante a entrada de dados, ou então a máquina está quebrada, tá com problema.
Conforme a Ciel evoluiu, ela obteve essas emoções, o que significa que um ser perfeito caiu num estado imperfeito agora. Sentindo essa ansiedade, ela acabou vacilando e cometeu um erro, mas é algo normal. Isso realmente seria uma degeneração, uma regressão e não uma evolução dela? Claro que não, cara. Isso inconfundivelmente é uma evolução, ou seja, a Ciel evoluiu. Apesar de ser uma existência que alcançou a perfeição, ela desejava as emoções. Um bebê, por exemplo, cara, a gente quando tá na barriga, a gente se sente todo poderoso, estamos lá no ventre da mãe, pá, suave, num lugar pequeno. Só que o neném quando nasce, ele perde esse sentimento, cara. Assim então ele se sente inseguro, começa a chorar e tal. E a Ciel é o mesmo que um bebê recém-nascido. De uma situação perfeita, com uma esfera perfeita que ela tinha sido transferida para um container maior. Assim como a gente vem para o mundo que é muito maior, ela foi para um mundo muito maior. A embarcação que ela estava, inclusive, era tão grande que a sua própria existência se tornou indeterminada, cara. Portanto, para encher aquele recipiente, que era gigantesco, uma grande onda de emoções foi produzida, mas de certo ponto era até alívio para o Rimuru isso, porque esse container gigante que ela estava era o corpo dele, ela vivia lá. O recipiente lascado, né, para sua forma indeterminada, era a alma do Rimuru. E pelo fato da Ciel nascer dentro dele, o coração do nosso slimezinho agora estava estável. As emoções são como ondas, cara. Elas preenchem todas as frestas do coração. A Ciel agora estava perplexa por não ter conseguido uma onda de emoções antes. Então podia demorar até que ela se acostumasse com isso e tal. Quanto ao Rimuru, a inquietação dele foi se tornando menor e menor conforme o coração dele estava sendo preenchido. Em outras palavras, para ficar mais simples, a Ciel sentiu a ansiedade no lugar do Rimuru. E o Rimuru ainda encorajou mais ainda ela a manter a postura, se manter lá, continuar as suas análises. Porque isso que ela estava passando não era problema nenhum, cara. Pelo contrário, era normal. A Ciel permaneceu em silêncio depois disso. No entanto, com toda essa onda de emoções aí que ela estava, e começaram a acalmar o coração lascado do Rimuru, as coisas foram ficando normais. Então a Ciel também acabou se acalmando com isso. Quando a ansiedade dela se transformou em alívio, a Ciel então entendeu perfeitamente o que o Rimuru quis dizer. E enquanto se escondia sob esse manto da escuridão, tanto ela quanto o Rimuru, a Ciel começou a refletir sobre o significado da sua vida, da sua própria existência. Rapaz do céu, Cielzinha começando aí a criar as emoções, uma das coisas que nós tanto esperamos ver acontecendo nesse momento, tá se concretizando, né? Isso mais do que nunca era algo que, mano, com certeza vai tornar ela mais forte, num ponto mais lógico pensando, e ela também vai desenvolver outras coisas mais à frente, como por exemplo o afeto pelo Rimuru, o amor, né? De fato é onde ela começa a se declarar a própria noiva do Rimuru aí, né? E o ciúme, porque ela sente ciúme do Rimuru também com outras garotas, né? A gente sabe que tem um bocado de mulher lá em Tempest, então tem essa parada toda aí. Mas se você curtiu esse vídeo aqui, cara, não esquece de mandar aquele likezão pra gente e também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muito mais conteúdo de Tensei pra gente acompanhar, pra gente trazer, desenvolver aqui, desvendar várias histórias de Tensei junto com você, beleza? Tamo junto sempre, galera. Beijão no coração, aquele forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Vou cobrar, te espero lá, hein? Valeu!